Olá, eu sou a Tabata Lima e esse vídeo faz parte das oficinas culturais oferecidas pela Secretaria de Cultura da Prefeitura de Franco da Rocha. E hoje, no nosso bate-papo teatral, nós vamos continuar falando de jogos teatrais. E o jogo de hoje é um jogo de interpretação. Isso mesmo, vem comigo. E para o nosso jogo de hoje, a nossa proposta, eu escolhi um texto que não é um texto teatral, não é uma peça de teatro, é um poema. E por que eu escolhi ele? Eu escolhi porque eu o considero um poema muito atual e também porque ele dá para trabalhar de diversas formas, com diversas interpretações. Vocês vão entender por quê. Esse poema chama José, muita gente deve conhecer, que é do Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond foi um dos poetas mais importantes brasileiros no século XX, e esse poema ele foi escrito em 1942. Mas ele bem que poderia ter sido escrito ontem, que super casa com o nosso momento atual. E o bacana desse texto é que você consegue trabalhar ele com diversas formas de interpretação. Por isso que eu escolhi esse poema e eu vou escolher um trechinho só para a gente poder brincar disso. Há uns vídeos atrás eu tinha falado para vocês sobre a leitura neutra no teatro, que chama-se de leitura branca e eu renomeei de leitura neutra, que é aquela primeira leitura sem nenhuma interpretação, sem nenhum julgamento, onde você apenas lê com o português correto. Agora é bem diferente, a proposta agora é um jogo mesmo, é que brinque a este primeiro momento. Brinque também sem muitos julgamentos, sem se preocupar muito com técnicas, mas sim com a mensagem que você quer passar, porque é um jogo, né? Nós não estamos ensaiando para uma peça, nós não estamos montando um espetáculo, nós estamos experimentando coisas. A sala de ensaio no teatro, ela é muito importante, porque é na sala de ensaio que a gente consegue experimentar coisas, experimentar vários tipos de formas de se falar, como que a gente coloca aquele texto, como que a gente passa para a plateia, qual a mensagem que a gente quer passar. Então, este primeiro momento, esses jogos que a gente faz, é muito interessante para a gente conseguir descobrir coisas dentro do texto ou descobrir coisas dentro da nossa própria interpretação, na nossa própria forma de interpretar e de passar esse texto para o público. Então, é bem legal e bem divertido. Eu vou falar o trecho que eu escolhi para vocês e no final desse vídeo eu vou deixar aí 3 formas de interpretar diferentes do mesmo texto. Bom, o trecho que eu escolhi é o primeiro trecho, é o trecho inicial. Eu estou deixando aí abaixo na descrição o poema completo, para quem quiser testar, brincar, conhecer, ler. Bom, o trecho é: E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Bom, eu fiz essa primeira leitura para vocês conhecerem o texto que eu estou trabalhando, o trecho do texto, que foi uma leitura neutra. E aí, o que eu vou propor para vocês? Que vocês escolhem 3 formas diferentes de falar esse texto. Ah, mas como assim? Como que eu faço isso? Ah, sei lá, vamos pensar, primeiro vocês vão definir quem que é esse José na cabeça de vocês, o que vocês estão querendo dizer para esse José, o que aconteceu, qual que é a circunstância dada da situação, o que aconteceu na história para eu poder falar, e agora, José? Porque existe uma diferença enorme de eu falar com o José. Por exemplo, vamos colocar uma situação, o José é meu filho e ele chegou super de madrugada em casa, eu estou super brava, estou esperando ele há horas sem saber notícia e eu estou furiosa quando ele chega em casa e eu vou questioná-lo. É diferente do José que, sei lá, a gente descobriu uma notícia muito ruim, o José é meu marido e eu tô desesperada, estou querendo saber com ele o que a gente faz.
com essa situação que está acontecendo, é outra circunstância. Aí eu falo de uma outra forma. Ah, então o José pode ser um inimigo meu, uma pessoa que eu estou desdenhando. Então eu estou tirando sarro, eu estou tripudiando em cima do sofrimento do José. Eu falo de uma outra forma. A forma que eu vou colocar esse texto, a forma que eu vou falar, a forma que eu vou interpretá-lo, a expressão que eu vou usar, o tom de voz, as pausas, a forma que eu vou falar, é o que vai definir quem é o meu José. Mentira, na verdade, assim, não é que vai definir quem é o meu José. Primeiro eu tenho que ter definido esse José na minha cabeça, eu tenho que ter definido quem é o José na minha cabeça, eu tenho que ter definido o que aconteceu para eu questionar o José, qual que é a situação que o José está inserido, que eu estou inserida, qual que é a minha relação com o José, o que eu estou querendo falar com ele. Eu definindo tudo isso, a forma que eu vou passar é a mensagem que vai chegar para o público. É como o público vai entender essa história. Vai entender, ah, nossa, ela tá bem furiosa com esse José. Ah, nossa, ela tá desesperada. O José deve ser uma pessoa muito querida. Ou o José deve ser uma pessoa que ela odeia. Isso, a mensagem que a gente vai passar é a forma que você vai colocar o texto. Bora experimentar? Eu vou deixar aqui no final do vídeo uma brincadeira, um experimento com esse trecho, só para vocês entenderem aí a diferença de um para o outro. E vocês podem fazer isso com outros textos também. Aí pode pegar textos teatrais, pode pegar um texto de livro e adaptar, pode criar um próprio personagem. O legal é a gente se jogar e experimentar coisas. E saber que conforme a nossa interpretação, conforme eu coloco o meu corpo, a minha voz, no momento a gente tá falando só de leitura, né? Ainda não estamos em uma cena real. Mas conforme eu coloco a minha voz, a impostação vocal que eu uso, o jeito que eu olho, a expressão, a respiração, as pausas que eu dou, tudo isso vai compor o entendimento do público no final do que está acontecendo naquela cena. E aí vai fazer o público se emocionar ou não, vai fazer o público gostar ou não do José. Tudo isso depende de como você vai colocar isso na cena, tá bom? Então bora experimentar. Espero que vocês gostem, que vocês se divirtam e não percam os próximos vídeos e assista aí o final que eu vou deixar o exemplo. Beijos, fiquem em casa. E agora, José? Vamos jogar? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo, ó, sumiu. A noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros? Você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? E agora? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. A noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros? Você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? E agora, José? A festa acabou. A luz apagou, o povo sumiu. A noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros. Você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Agora? Agora é a sua vez. Bora jogar!